cheguei aqui em 92. Na verdade, meus pais vieram primeiro. Eles chegaram aqui, acho que 15 dias primeiro que eu. Eu vim por causa deles. Na época, meu pai comprou uma terra, na Visitão 40, e vieram ele, meu irmão e a minha mãe. Já tinham 2 tios meus aqui, e eu tive uma certa resistência para vir. Então eu fiquei. Só que como eu era muito apegada à minha família, um todo, tanto a família que ficou quanto a que veio, né, que é meu pai, minha mãe e meu irmão, eu acabei vindo. Cheguei aqui em novembro de 92 e foi bem difícil o início para mim, porque eu saí de um lugar onde eu fui criada, eu deixei amigos, deixei família, deixei o lugar em si, que era um lugar que eu gostava muito. E quando eu cheguei aqui, foi bem assustador, porque na época não tinha energia, era energia 3 horas sim, 3 horas não, depois passou a ser um dia sim, um dia não, a água era um terror, as ruas não tinham pavimentação, mas com o tempo a gente foi se adequando, foi se acostumando. E nisso já se passaram 20 anos. Meus filhos nasceram aqui, me casei, né? Tive 2 filhos. O Bruno nasceu 5 anos e meio, depois veio a Carol, que por coincidência também nasceu aqui, porque nesses 21 anos eu passei 5 anos e meio no Goiás. E engravidei lá, e quando eu estava de 9 meses meu pai faleceu e a Carol acabou nascendo aqui também, porque eu vim para o velório e ela ficou sendo tucumaense também. Então, eu cheguei aqui, ia fazer 19 anos, eu não tinha terminado o 2º grau ainda, né? E uma das dificuldades é que não tinha o 2º grau aqui. Pelo menos acho que tinha um colégio particular que era impacto, né? Mas acabou que eu arrumei um emprego e comecei a trabalhar e acabei que não fiz, né? Então era bem difícil, era uma parte bem difícil. E tinha o Donato, não existia o Geraldo Ângelo que hoje existe. Eu acho que só tinha o Donato e tinha lá esse colégio. Eu busquei me adequar ao que eu encontrei aqui, entendeu? Mas foi uma experiência boa. Então, como eu me casei 1 ano depois que eu cheguei aqui, 1 ano não, 8 meses depois que eu cheguei aqui eu me casei, né? Fui para o Goiás, aí filho pequeno, acabei que eu não estudei. Aí quando eu voltei eu terminei o 2º grau, fiz vestibular, passei para administração pela IEC, fiz 6 meses de curso, estudava via internet, que era uma internet horrível na época, foi logo que lançou a internet em Tucumã. E eu tinha que ir de ônibus até Marabá, ou de carro, para fazer um final de semana por mês, para fazer prova e ter aula presencial. Foi bem difícil, era bem cansativo, mas valeu a pena, né? Como eu te disse, quando eu estava com 6 meses, surgiu um vestibular aqui, em Tucumã e Orilândia, que era um polo do Tocantins, chama Unitins a faculdade. Aí o meu marido na época falou assim, se você estivesse fazendo agora, eu estaria fazendo com você. Aí eu fiz a inscrição para ele, para mim, nós prestamos vestibular novamente, juntos, passamos. E aí a turma de Tucumã não conseguiu a cota para formar uma turma. Então nós íamos 3 vezes por semana para Orilândia, assistir aula, né? E muita gente pensa, a faculdade à distância é muito fácil, mas pelo contrário, é bem mais difícil, porque você não tem um professor para estar tirando suas dúvidas. Você tem que buscar, e a gente tinha que buscar. E, inclusive o curso de administração, que você tem muito cálculo, como é quase uma extensão de uma contabilidade, só que com uma parte de gestão, né? Então a gente tinha que aprender aquilo tudo sozinho, buscando os colegas, juntos, pesquisando, buscando na internet,
Mas graças a Deus foi uma experiência boa e hoje Tucumã tem o orgulho. Quem é de Tucumã hoje? Porque hoje eu me sinto muito mais tucumaense do que qualquer outra naturalidade, na verdade, né? Por quê? Porque já são 21 anos, eu passei 19 na Bahia. Então, eu acho que eu sou muito mais tucumaense do que baiana. Então, assim, é um orgulho para nós falar que hoje eu fiz um curso superior em Tucumã, em Orilândia. Então, foi muito bom. Nossa, você falou uma coisa interessante, Tucumã tem 25 anos. Às vezes as pessoas querem cobrar muito, quer muita coisa. O que eu mais desejo é que Tucumã vá melhorando aos poucos, que ela vai crescendo aos poucos. Eu não quero que ela cresça de uma vez, porque nada que você cresce de uma vez vai ter uma estrutura, vai ter um pilar sólido. Eu acho que Tucumã agora está começando a crescer. Agora que ela tá ficando adulta. Tucumã era uma criança. Quando eu cheguei aqui, Tucumã tinha 4 anos, né, de emancipação. Então, assim, é como se eu estivesse não criando um filho, mas acompanhando o crescimento de uma criança. Hoje, Tucumã, para mim, é o melhor lugar do mundo. Eu falo isso para as pessoas acham assim, você está ficando doida. Eu falo, não estou ficando doida. Por quê? Porque aqui eu criei os meus filhos, é um lugar sossegado, eu me sinto em casa. Tem uma coisa interessante que acontece comigo. Hoje eu vou na Bahia passear, quando eu chego lá, eu fico imaginando, meu Deus, que dia que eu vou para casa? E quando eu chego aqui, para mim é o máximo. O que eu quero para Tucumã? Você me perguntou isso e talvez eu tenha fugido um pouquinho, mas eu quero isso, eu quero que Tucumã cresça aos poucos. Eu quero que Tucumã tenha um pilar, que ela se solidifique. E não que seja uma coisa à revelia, né? A educação tem que melhorar, a saúde tem que melhorar, mas eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, não é esperar que um gestor faça. Porque às vezes você coloca que a gestão pública tem que tomar uma atitude, mas será que cada cidadão não tem que fazer a sua parte? Será que se cada tucumaense fizesse a sua parte, Tucumã não seria um lugar melhor? Eu acho que é por aí.